Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há a dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Pai, te damos graças pela tua palavra e pedimos que nesse momento teu Espírito fale com cada um de nós através da tua santa palavra, que ela venha animar e confortar o nosso coração nessa noite. É o que pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, ele já estava numa idade bem avançada. Por conta da sua fé, João foi deixado numa ilha praticamente desabitada para trabalhar nas minas de César, e ele já com idade avançada, semi-cego, foi deixado em algum canto daquela ilha para morrer, esperava a morte. E o curioso é que quando todas as possibilidades se fecharam para o apóstolo João, quando as portas se fecharam para ele, ele abandonado naquela ilha, o céu se abriu para João. A glória de Deus se manifestou para João. Mesmo naquela ilha abandonado, mesmo com as portas se fechando para ele, com as possibilidades se fechando para o apóstolo João, naquele lugar o céu se abriu para ele. Deus começou a falar a sua palavra poderosa para o seu servo João. Isso muitas vezes acontece na nossa vida. Quando as possibilidades parecem que se fecham, muitas vezes Deus possibilita que outras portas se abrem. Há um teólogo chamado Kosaki Koyama, que ele diz que a crise é o ponto onde a oportunidade e o perigo convergem. Nós muitas vezes vemos apenas crise em situações como essa de João, mas aqui nós vemos também a possibilidade que Deus abre. Nós não devemos olhar para a crise apenas analisando e focando no perigo, mas também nas oportunidades que Deus pode nos dar, a fim de que a gente cresça, a fim de que a gente venha progredir. E é assim não apenas na história de João, mas de vários outros servos de Deus. O apóstolo Paulo foi trancado numa prisão, mas é naquela casa domiciliar onde ele é sempre vigiado por guardas, que ele tem a oportunidade de pregar para aqueles guardas, e não apenas isso, mas de deixar para a igreja, para cada um de nós, a riqueza da doutrina cristã.
Foi na cadeia que Paulo escreveu praticamente boa parte das suas cartas, que hoje tanto nos ajudam a caminhar e a viver a vida cristã. É graças à prisão de Paulo que ele pôde escrever as suas cartas, que hoje auxiliam a igreja na história, auxiliaram na história e auxiliam a igreja espalhada pelo mundo. O outro personagem da história cristã foi John Bunyan, que foi preso porque não tinha licença para pregar na Inglaterra. Mas na cadeia ele vai escrever um dos livros mais famosos, mais lidos na história humana, que é o Peregrino. Então, quando tudo se fechou para esses homens, Deus abriu outra porta. E eu queria desafiar você a ter essa verdade em vista. Quando as portas se fecham, quando os homens nos lançam em ilhas fechadas, desabitadas, Deus pode fazer surgir possibilidades para nós. Vamos olhar para esse momento como uma oportunidade também de crescermos, de pensarmos a vida cristã, de analisarmos a nossa vida para que a gente cresça e amadureça. É uma oportunidade para isso. Deus, Ele continua agindo na nossa vida, na nossa história, e o texto já revela essa primeira verdade para nós. João começa o capítulo 5 dizendo: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono. Hoje a gente está celebrando a Páscoa, a gente lembra da cruz, a gente lembra do sepulcro, ambos vazios, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o texto diz que o trono está cheio, o trono não está vazio. O sepulcro pode estar vazio, a cruz vazia, mas Deus continua sentado sobre o trono. E essa é a afirmação contundente que João traz para nós, que deveria trazer força ao nosso coração. Que essa verdade venha renovar a tua vida nesse domingo, venha renovar as tuas forças ao longo dessa semana. Pode tudo estar fechado, podem as crises surgirem na nossa vida, mas Deus está sentado sobre o trono. Ou seja, o que João está dizendo é que tem alguém que governa a história. No capítulo 4, João vai dizer que tinha um trono no céu. Mas agora no capítulo 5 ele fala de quem está nesse trono. E é o nosso Deus Todo-Poderoso que controla a história. Nós podemos ser surpreendidos pelas crises, as dificuldades da vida, mas o nosso Deus controla a história. Ele está com a nossa história na sua mão direita, ou seja, Ele não é pego desavisado, de surpresa. O nosso Deus dirige a história para onde Ele quer. Ele está dirigindo a nossa vida para onde Ele deseja. E a gente não pode perder isso de vista. Nós não podemos apequenar o nosso Deus por conta dos problemas da existência, por conta das crises, por conta das dificuldades, sejam elas quais forem. Nós não podemos permitir que elas diminuam a nossa visão sobre Deus, porque João fala, apesar de tudo, e ele estava naquela ilha abandonado, ele vê Deus assentado sobre o trono, conduzindo a história. Ele tem a sua vida segura na mão direita dele, meu irmão e minha irmã. Ele tem a nossa vida bem segura na mão direita dele. Isaías, inclusive, vai dizer no capítulo 40, mostrando a grandeza de Deus, a fim de renovar a esperança de Israel. Ele vai dizer: olha para Deus, Ele estendeu os céus como quem estende uma cortina, mostrando a grandeza desse Deus. Ele vai dizer que Ele encheu os mares, os oceanos, com a palma da mão dele. O que Isaías está fazendo? Ele está trazendo a grandeza de Deus para trazer refrigério ao coração dos seus ouvintes. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tira reis, Ele coloca reis no trono, derruba reis. Ele chamou Ciro de meu pastor. É o meu pastor que vai possibilitar que o meu povo saia daquela terra estrangeira e volte para sua casa, volte para sua terra. Ele chama Ciro de meu pastor. Ele é Deus, Ele reina, Ele controla. E a primeira coisa que João está dizendo é que existe um Deus que governa. Há um Deus que reina de maneira absoluta. Lembre-se, o trono não está vazio. A cruz e o sepulcro estão vazias, mas o trono não está vazio. Deus governa a história. É a primeira coisa que ele fala, um Deus que controla. Mas ele vai falar uma segunda coisa. Ele vai falar do Deus
que nos comprou, do Deus que pagou o preço. João começa a descrever o drama humano. Depois de falar desse Deus que tem um livro na sua mão direita, ele diz que esse livro está selado, fechado por dentro e por fora com 7 selos. Está completamente selado. 7 na visão bíblica tem a ver com um número completo, um número perfeito. Esse livro está totalmente selado por dentro e por fora. Esse livro simboliza a nossa história, a história humana. Está falando aqui do grande drama, o drama humano. Essa é a grande narrativa da Bíblia. Fala da situação do homem caído. É uma situação desesperadora, é uma situação sem esperança, sem solução alguma. Por isso que quando João vê esse livro selado e vê que não existia nenhum ser no céu, na terra ou debaixo da terra que fosse digno sequer de olhar para o livro. Não há mínima possibilidade de resolver esse problema. Paulo vai dizer por isso em Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Nós estamos todos, sem Cristo, lascados, meus irmãos. Sem solução na vida, a situação do homem é dramática. E por isso que João começa a chorar. João começa a chorar muito, porque ele vê, não existe ninguém capaz de resolver esse grande conflito. Mas enquanto ele chora, nós vamos ver o ancião, esse ser celestial dizendo: não chore, não chore. Deixa essa palavra do ancião soar no teu coração nessa noite, não chore. Você que às vezes não vê solução em nada, o ancião diz para nós: não chore. Você que olha para a tua vida e só vê limitação, deixa essa palavra entrar na tua alma, não chore, porque em Cristo nós temos esperança. O ancião diz: olha, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele aponta para a vitória, ele aponta para a glória, ele aponta para o resplendor, para a grandeza, para a majestade de Jesus, que é o leão da tribo de Judá, é o vitorioso. Esse aspecto do leão fala desse rei triunfante, glorioso, cheio de força, que domina, que tem poder sobre todas as coisas. Então não chore, olha, o leão da tribo de Judá venceu. Mas esse rei glorioso, ele vence mostrando o seu lado fraco, ele vence com a sua fraqueza, porque a fraqueza de Deus é mais poderosa que a força humana, mais poderosa do que qualquer coisa. Por isso, para nós, as coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. João olha e vê um cordeiro como que tivesse sido morto. O apóstolo João olha e vê aquilo que João Batista disse na leitura do texto que nós abrimos o culto, vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É na fraqueza do Cordeiro que ele morre pelos nossos pecados e que paga o preço pelo nosso pecado, sana a nossa dívida, ele consegue quitar a nossa dívida com Deus, porque a gente tinha dívida com o Pai, mas Cristo ele compra gente de toda a tribo, povo, língua e nação. Isso mostra que não existe exclusivismo étnico, não existe povo especial. Jesus Cristo com o seu sangue comprou gente de todo tipo. A igreja ela é composta de gente de todo tipo de etnia, de temperamento. É assim que Deus quer uma igreja diversificada, uma igreja composta com pessoas brancas, negras, amarelas, idosos, crianças, jovens. Ele vê gente de todo tipo clamando, gente de todo tipo comprada por esse sangue precioso. Ele comprou gente de todo tipo, de todo estilo. E aqui a gente vê que o drama é solucionado. Aquele drama desesperador que fez João chorar, se angustiar, ele foi resolvido com o Cordeiro Leão. Ele foi resolvido com um Deus homem, Jesus Cristo. Teria que ser alguém que fosse anterior aos céus, à terra, e esse ser é Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Já havia no coração da Santíssima Trindade o projeto de
morrer pela humanidade, e num dado momento histórico isso se concretiza. E porque é histórico, porque é concreto, a gente tem certeza também da nossa salvação e dos sinais dessa salvação hoje na nossa história, na nossa existência. Há um Deus que governa, há um Deus que paga o preço, mas ele termina falando da resposta desse povo comprado. Ele termina trazendo uma terceira verdade para nós, que é a entrega desse povo. Ele vai dizer que ao redor do trono, os seres viventes, os anciãos, eles declaravam que digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E a multidão de milhares vestidas de branco, aquela gente comprada por Cristo Jesus, dizia amém, amém. É curioso porque uma pergunta que a gente deve fazer é: de que forma nós respondemos a Deus? Como é que nós servimos a Deus? E a resposta está aqui no versículo que eu comentei há pouco. É que a gente serve a Deus encarnando a vida de Jesus de Nazaré enquanto ele esteve nessa terra. É curioso porque o ancião aponta para o leão, mas o apóstolo João olha para o mesmo lado e ele só consegue ver o cordeiro que foi morto. Da mesma forma que João Batista via o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O modo de viver nesse mundo é, embora sabendo da vitória que o leão trouxe, da glória que nós já experimentamos, nós só conseguimos viver aqui nesse mundo a espiritualidade do Cordeiro de Deus que morreu pelo nosso pecado. A gente não consegue imitar o leão desse lado da história, a gente só consegue imitar o Cordeiro. Por isso que Jesus de Nazaré disse: eu sou mestre e senhor de vocês, eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. É por isso que Jesus disse que nós somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, a espiritualidade nossa é do sacrifício, é da entrega. A gente só consegue imitar o Cristo que nós enxergamos e a gente só consegue enxergar o Cordeiro de Deus. O ancião celestial vê o leão, o João que é da terra, ele só consegue enxergar o Cordeiro. A nossa vida aqui, como eu disse, embora sabendo da vitória do leão, embora encorajados pela glória do leão, nós vivemos como cordeiro. A nossa vida é de entrega, é de submissão, é de serviço, é entregando tudo que nós temos e o que nós somos. E aqui está bem descrito nessa canção dos seres viventes e que a multidão diz amém. Dos 7 elementos descritos aqui, o Dr. Russell Shedd diz que 4 são elementos antropomórficos, são elementos humanos, é isso que quer dizer. Ele diz que a sabedoria é um elemento que o homem entrega, que a força é um elemento que o homem entrega, que o louvor é algo que o homem entrega, que a riqueza é algo que o homem entrega. Quando fala de sabedoria aqui, nós servimos a Deus com o nosso intelecto, com a nossa mente. Nós precisamos purificar a nossa mente em serviço a Deus. Nós precisamos consagrar a nossa mente para Deus. É por isso que Paulo diz que tudo começa na mente. Precisamos ser renovados na nossa mente. Precisamos ser transformados e tudo começa com a nossa mente. É o que nós pensamos que determina a nossa vida, como nós pensamos a existência, como nós pensamos em relação a Deus, o que nós pensamos em relação à igreja. Isso determina o modo como nós vivemos. E é por isso que nós precisamos encher a nossa mente com coisas boas. Nós precisamos ter pensamentos nobres, de boa fama, coisas excelentes. Isso tem que nortear a nossa mente. É dessa forma que nós servimos a Deus com sabedoria. Nós entregamos a sabedoria quando nós consagramos a nossa mente a Deus, nós alimentamos com coisas boas. Nem tudo que a gente lê vale a pena, a gente precisa encher a cabeça com coisa boa, com coisa preciosa, que vai nos levar para uma vida de excelência diante de Deus. Mas nós servimos a Deus também com as riquezas, tem a ver com o que você acabou de fazer. Quando fala de riqueza, aqui está falando literalmente de dinheiro mesmo, de ouro.
faz parte do nosso serviço a Deus usar os recursos, utilizar as finanças para sustentar a obra de Deus, sustentar aquilo que é sério. É claro que a gente não tem que contribuir com nada que não é sério. Até mesmo as ofertas que se fazem a entidades filantrópicas, a instituições filantrópicas, a gente deve avaliar se essas instituições são sérias. Da mesma forma as igrejas, a gente precisa analisar se há seriedade naquele trabalho. Como é que a gente sabe isso? Quando a transparência no orçamento da igreja, quando a palavra é pregada com fidelidade, tudo isso tem que ser analisado. Se esse lugar prega uma palavra com fidelidade, se não se compromete a palavra, se a coisa é feita com fidelidade, com transparência, então a gente apoia, a gente ajuda, a gente coopera, a gente faz a nossa parte. Lembremos que Jesus, sendo Deus, Ele permitiu ser sustentado por Joana, por Maria, por mulheres que o seguiam, e elas sustentavam o seu ministério. Jesus fez a multiplicação dos pães, dos peixes. Mesmo assim, ele aceita ser sustentado por aquelas mulheres, Joana e tantas outras. Isso mostra para nós que a obra tem que ser feita por cada um, a igreja. Nós precisamos uns dos outros. A igreja só vai subsistir, ela só vai conseguir caminhar se todos fizerem a sua parte, inclusive com os recursos. Depois de saber que Deus reina, que Ele pagou o preço pelo meu pecado e resolveu o drama, o nosso drama, a gente serve com o nosso intelecto e a gente serve com as nossas riquezas, com os nossos bens, mas a gente serve com a nossa força. E a ideia aqui da entrega à força é literalmente você suar a camisa para o reino. É você transpirar para a glória de Deus. Paulo diz, quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Quando a gente serve, você tem que fazer pensando que o objetivo final é para o próprio Cristo, é por aquele que morreu por você. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ser usado com esse fim, tem que ser para esse destino, a glória de Deus. A Confissão de Westminster, ela define a vida humana dessa forma. O nosso propósito nessa existência é glorificar a Deus e ter prazer nele. A gente faz isso com esforço, com talento, a gente usar os talentos e os dons que Deus nos deu para servir, para engrandecer o reino dele, para abençoar o nosso irmão, para fazer com que as pessoas cresçam, para fazer com que as pessoas se sintam melhores, para que as pessoas se aproximem mais de Cristo. Esse é o nosso grande objetivo. E por fim ele fala para nós entregarmos o louvor, e aqui a expressão, segundo o Dr. Russell Shedd, ela também é humana. E aqui não tem a ver com música, como nós fizemos há pouco. Envolve música também, mas acima de tudo envolve a nossa vida num todo, envolve os nossos gestos, envolve as nossas ações, envolve o nosso caráter. É a tua vida ser totalmente, os seus movimentos, eles refletirem a glória de Deus, eles exaltarem a pessoa de Jesus de Nazaré. Há uma frase que diz para nós que se nós semearmos um pensamento, a gente colhe uma ação. Se a gente semear a ação, a gente colhe um hábito. Se semearmos um hábito, colhemos um caráter. Se a gente semear o caráter, a gente colhe a vida. E isso tem a ver com essa vida de louvor. Essa entrega do louvor é entregar-se completamente à causa de Cristo Jesus, ao reino de Deus. Meus irmãos, nessa noite nós celebramos a Páscoa, lembramos do sacrifício do Cordeiro, lembramos que existe um Deus que reina, que a cruz e o sepulcro estão vazios. Por que procurais entre os mortos aquele que vive, disse o anjo. Mas o trono, ele está cheio. O nosso Deus reina, o nosso Deus governa. O nosso Deus pagou o preço e resolveu o nosso drama. A nossa resposta é serviço, a nossa resposta é louvor, a nossa resposta é entregar riqueza, a nossa resposta é consagrar a mente ao nosso Deus. Que Ele nos encontre assim na nossa caminhada de fé.